Bom dia, ouvintes da Rádio Campo Maior. Um bom dia todo especial aos servidores e servidoras do município de Xeramobim. Bom dia para os internautas, a equipe técnica que nos auxilia. Hoje são 28 de outubro de 2023. Eu sou Águida Maria e este é o nosso programa Sindicato em Destaque, que traz assunto dos interesses do servidor. E para hoje temos dois assuntos que são o 14º Concute, que é o Congresso Nacional da CUT, e o Dia do Servidor. O 14º Concute, minha gente, vocês já devem estar lembrados que a gente já falou aqui sobre esse assunto antes. Inclusive, vocês devem se lembrar que em junho a gente chamou para uma assembleia e nesta assembleia foi eleita a nossa representante, a Elisa Salles Paulino, né, que é servidora do município. Ela é assistente social, é filiada ao Sindicec e foi nos representar em São Paulo no Congresso Nacional da CUT, certo? O 14º Concute. Mas eu não vou mais me alongar sobre essa questão, porque a própria Elisa estará já aqui no programa falando sobre esse assunto, fazendo aí um compilado geral do que aconteceu nesse congresso, do que ela viu e ouviu lá, tá certo? Por agora, a gente vai falar sobre o Dia do Servidor, o Dia da Servidora Pública. Hoje, dia 28, a gente comemora o Dia do Servidor e da Servidora Pública, né? E desde já a gente parabeniza, né? Felicita os servidores, as servidoras do município, seja os ativos, inativos, os temporários também, os efetivos, porque são todos eles que fazem o serviço público acontecer. Como muito bem diz a campanha que a Confetan já está iniciando para a campanha salarial para 2024, a Confetan já colocou o seu lema: serviço público é a gente que faz. E é a gente que faz. Todo serviço público é a gente que faz. É o servidor que faz. Se alguém precisa de vacina, é um servidor que aplica. Se alguém precisa de injeção, é um servidor que aplica. Se alguém precisa aprender a ler, é um servidor que alfabetiza. Se alguém precisa de uma consulta, é um servidor que consulta. Se alguém precisa de uma cirurgia, é um servidor que opera. Se alguém precisa comer, seja no hospital, na escola, em qualquer órgão, é um servidor que faz essa comida. E por aí vai. São os servidores públicos que fazem todos os serviços, né? Que prestam todos os serviços. Então, a nossa homenagem, os nossos parabéns e o nosso muito obrigado aos servidores e às servidoras públicas do município de Xeramobim pela sua dedicação, pela sua disponibilidade, por nos prestar sempre um serviço de qualidade. Eu não sei se vocês têm alguma queixa do serviço público, dos servidores públicos. Do serviço, às vezes, a gente tem, né? Agora, o atendimento do servidor em todos os serviços públicos do municipais, aonde eu sou, ou mesmo que não sejam municipais, né? Aonde eu necessito de serviço, eu sou bem atendida. Graças a Deus, então, parabéns aos servidores pelo seu dia. E para comemorar o Dia do Servidor, a gente vai também fazer o nosso evento, o Servidor Municipal. Esse evento é exclusivo para o servidor do município que é filiado ao Sindicec. A gente vai fazer uma festinha de comemoração ali na Chácara da Via, né? Chácara do Hélio Júnior, como o pessoal conhecida. Vai ser no dia 11 de novembro, de 8 às 15 da tarde, né? De 8 horas da manhã às 15 horas, né? Às 3 da tarde. Então, esse evento é exclusivo para o servidor municipal, exclusivo para o servidor filiado. Ai, Águida, eu sou servidora do município, mas
eu não sou afiliada ainda. Não pode, meu bem, você não pode ir. Por quê? Porque é exclusivo para afiliado. Quem paga as contas do Sindicec, quem sustenta o Sindicec é o servidor afiliado. Então, só ele tem direito aos nossos serviços, às festas também. Mas o servidor que é afiliado, ele indo para essa festinha, ele pode levar um acompanhante. Mas só um, gente, só um. Por quê? Porque a festa é numa chácara. A chácara não é muito grande, então ela cabe um número limitado de pessoas. É diferente daquelas festas que a gente fazia antigamente, lá no Quixeramobim Clube, que tinha espaço para caber todos os servidores do município, se quisesse ir, né? Não iam todos, mas ia muita gente, todo mundo que ia tinha espaço para ficar, né? Que o lugar era muito grande, muito amplo, diferente da chácara que a gente alugou agora. Tem chácara maior para alugar? Tem, mas é muito longe, é lá depois do Clube do Vaqueiro, lá no Sabonete, e a gente queria um lugar mais central, né? A diretoria resolveu que seria um lugar mais central para dar oportunidade também a quem vem do interior, né? Que se vier do interior, vem do transporte, chega aqui, já é numa área central. O que vai ter na festinha? Vai ter banho de piscina, vai ter música ao vivo, vai ter um lanche de manhã, vai ter almoço e sorteio de brindes, tá bom? Então, esses são as atrações da festinha lá na Chácara da Via, no dia 11 de novembro. Mas, como a gente tem um número limitado de vagas, a gente vai distribuir a pulseirinha, pessoal, exibível, aquela pulseirinha. Então, você já pode passar para pegar a sua na próxima segunda-feira. A partir de segunda-feira, dia 30 de outubro, até o dia 7 de novembro, vão estar disponíveis as pulseirinhas aqui no Sindicec para você pegar. Então, você vem aqui, você passa aqui, você pega a sua pulseirinha e a do seu acompanhante, se você for levar acompanhante. Não é assim, você pega uma pulseirinha e leva acompanhante. Não, você pega a pulseirinha para você e para a pessoa que vai lhe acompanhar. Beleza? Entendido? Ai, Águida, eu não vou no Quixeramobim não, mas a minha irmã vai. Você manda a sua carteirinha de filiada pela sua irmã. Quando chegar aqui, a gente verifica a sua filiação e entrega a sua pulseirinha para a sua irmã levar, caso você esteja do interior e queira vir, tá bom? Se você é aqui da cidade, você dá uma passadinha aqui, você pode mandar o seu esposo, sua esposa, o seu irmão, só que com a sua carteirinha, não tem problema se uma pessoa vier pegar a pulseirinha para você, tá bom? Trazendo sua carteirinha, o seu nome completo tá aqui, sua filiação tá aqui, a pessoa pode pegar para você. E leva também do seu acompanhante, se você for levar acompanhante. Tá entendido? As pulseirinhas vão estar disponíveis a partir da próxima segunda-feira. E corra, venha buscar a sua, leve do seu acompanhante, porque é número limitado, viu, gente? Acabou as pulseirinhas, não vai mais ter como a gente fazer mais, porque a gente já está fazendo a quantidade que a gente vai poder acomodar. Você vai para lá, você vai querer um cantinho para descansar, você vai querer tomar banho na piscina, uma hora você vai querer sentar, certo? Você vai querer sentar para almoçar, certo? Você não vai poder ficar o dia todo no sol, então a gente vai alugar barracas e tudo, mas tudo isso são espaços limitados, tá? Para caber um tanto de gente. Então a gente não vai colocar mais gente do que o lugar comporta. Então, você que é filiado ao Sindicec, você pode passar a partir da segunda-feira e garantir o seu lugar pegando a sua pulseirinha. E como eu falei para vocês, a gente tem a participação hoje da servidora pública do município, né, a Elisa Paulino, que ela é assistente social, e ela representou o nosso Sindicec, né, e o município de Quixeramobim no 14º Concute. E agora a Elisa vai
falar, né, fazer aqui o seu relatório, as suas impressões, né, o que ela viu e ouviu nesse importante congresso que ela participou. Primeiramente, né, parabéns, Elisa, pelo Dia do Servidor. Você que é uma servidora pública e já está representando os servidores, né, em outras paragens, em outros lugares. Meus parabéns. Parabéns a todos os servidores em nome da Elisa. Bom dia, Elisa. Bom dia aos ouvintes da Rádio Campo Maior e a todas e todos os servidores públicos, à equipe técnica e aos internautas que nos acompanham nesse momento. Obrigada, Águida, pelos parabéns. Quero aproveitar também para parabenizar os colegas que no dia 28 estamos aí comemorando o Dia da Servidora e do Servidor Público. E são muitas lutas, muitas comemorações, mas também muitas memórias por tudo que passamos. E nesse momento eu vou fazer um pequeno resumo das atividades, das principais atividades que aconteceram no 14º Congresso Nacional da CUT. Congresso este em que foi realizado entre os dias 19 e 22 de outubro de 2023, em São Paulo, que teve como tema Luta, Direitos e Democracia que Transformam Vidas. Um congresso massivo que deu visibilidade ao protagonismo da CUT para a sociedade e com destaque à classe trabalhadora que nela está inserida. O Concult, ele teve como objetivo debater temas que devem nortear a organização das trabalhadoras e trabalhadores nos próximos anos. Ressaltando que a abertura do evento deu-se no dia 19, em que foi historicizada a trajetória da CUT nesses 40 anos, momento este de grande emoção, tendo em vista as lutas enfrentadas pela classe trabalhadora por este período, em que na atual conjuntura visualiza-se algumas conquistas, assim como um cenário bem mais propício aos enfrentamentos do cotidiano. Destacando aqui, para quem está nos escutando, que este momento da abertura, todas as regiões participaram, foram aclamadas, mas que quando chegou na região Nordeste, foi uma participação bem mais intensa. E aí a gente consegue visualizar, quando nós decidimos algumas questões relacionadas à política nacional, a gente percebe a quantidade de servidores e servidoras que existe na região Nordeste e que a emancipação dessas pessoas, elas está em ascensão. E aí a questão da política, né, acabou sendo a região Nordeste que decidiu, e foi um momento de muita emoção, tendo em vista, né, todos esses acontecimentos, esses aspectos, e foi a região mais aclamada na abertura do concurso. Prosseguindo as atividades, dia 20 ocorreu um debate sobre a estratégia de atuação da CUT para o próximo período em âmbito nacional e internacional, e que teve como foco a defesa da classe trabalhadora, cuja nos últimos 7 anos foi arduamente atacada em seus direitos, garantias mínimas como a livre expressão, resultando na precarização das relações de trabalho e com mais intensificação do ultraneoliberalismo, da uberização e pejotização, pautas que recebem toda a atenção da CUT ao seu enfrentamento e regularização do trabalho como um direito, e não como uma amarra clientelista. É importante ressaltar que este ano a CUT celebra seus 40 anos de existência e de luta em defesa das trabalhadoras e dos trabalhadores, sendo o primeiro ano de um novo governo de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente do Brasil após o negacionismo ter ganhado frente à sociedade. O evento foi composto por delegações de todos os estados brasileiros, as quais contabilizaram mais de 2.000 delegadas e delegados, além de observadores e lideranças nacionais e internacionais, contabilizando a participação de 48 delegações internacionais. É importante ressaltar, caros ouvintes,
que a segunda maior bancada do país em participação foi o estado do Ceará, em que a própria levou ao concurso 138 delegadas e delegados. O encontro também contou com a força do Fórum das CUSs do Nordeste e o compromisso das lideranças sindicais nordestinas com o desenvolvimento sustentável do Brasil, e em especial do Nordeste. O 14º concurso foi um momento histórico em que o passado e o presente se encontraram, apontando para o relevante papel que a CUST precisa desempenhar no processo de organização da classe trabalhadora e de reconstrução do país. Desta forma, todo o processo do Congresso objetivou espalhar e fazer jus à importância da CUST para as trabalhadoras e trabalhadores do Brasil, tanto no que diz respeito à quantidade de delegadas e delegados, como também na qualidade das discussões e proposições, as quais foram apresentadas e longamente debatidas por este período, circundando-as aos direitos das mulheres, juventude, saúde do trabalhador, grupo LGBTQIAPN, assim também como definição de metas para as próximas eleições, para que possamos ocupar mais espaços nas câmaras municipais e fortalecer nosso projeto progressista. Foi também discutido o calendário de lutas para a classe trabalhadora durante esses 4 anos que estão por vir, assim como a campanha salarial de 2024 com o tema Serviço Público é a gente que faz, sendo esta proposta pela Confertan, Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal. Ademais, ocorreu a intensificação do debate sobre a atual conjuntura política. De igual modo, foram definidas estratégias e elaborado um plano de lutas para fazer frente aos desafios que estão postos à classe trabalhadora, para o movimento sindical e para o povo brasileiro, sendo o plano de lutas um dos encaminhamentos definidos pela CONCUT, assim como aprovada a realização de uma marcha a Brasília no primeiro semestre de 2024 para fazer frente e pressionar o Congresso e o governo federal pela revogação de medidas contrárias aos direitos da classe trabalhadora e, por assim dizer, nefastas. A referida mobilização, de acordo com as discussões no concurso, assim também como bem destacada pela FETANCE, ela tende a reforçar um coro contra a reforma trabalhista e a favor da recuperação de todos os direitos, os quais foram arduamente afetados. Possíveis mudanças na lei foram destaque no discurso de Carlos Lupe, ministro da Previdência Social, desde o início do governo Lula. É importante ressaltar que a marcha organizada pela CUT também tem a finalidade da revogação da Lei da Terceirização Limitada e da reforma previdenciária bolsonarista, agregando as reivindicações dos distintos setores dirigidas ao governo Lula, em particular a dos servidores e servidoras públicas que estarão em estados de alerta. A marcha também vai lutar contra qualquer tentativa de retomada das discussões sobre a PEC 32, da reforma administrativa no Congresso Nacional. Até o próximo ano, a CUT almeja agregar diferentes entidades e movimentos sociais para organizar tais mobilizações. Dentre as atividades do dia, moções foram aprovadas, destacando uma de fundamental importância apresentada pela CUT Rio, que foi exatamente o apoio às trabalhadoras e aos trabalhadores, os quais foram injustiçados, demitidos de empresas as quais trabalharam, empresas essas estatais que foram privatizadas no governo anterior. Esses foram os principais encaminhamentos que se deram no concurso. Foi eleita na noite do sábado, 21, a nova executiva nacional da CUT para a gestão 2023 a 2027, em que tivemos o prazer de ter o metalúrgico Sérgio Nobre reconduzido à presidência da CUT Nacional para comandar a central pelos próximos 4 anos.
e Juvângia Moreira como vice-presidente. É orgulho para nós, né, porque tivemos como secretária de Organização e Política Sindical Maria das Graças Costa, a qual é cearense e originada do município de Quixadá. Além dos mais, foram criadas 4 novas secretarias de fundamental importância ao avanço das lutas sociais, sendo estas Economia Solidária, LGBTQIAPN, Transporte e Logística e das pessoas aposentadas, pensionistas e idosas. Na noite do dia 21, aconteceu a festa dos 40 anos da CUT, aos embalos das músicas de Léo Maia, filho do memorável Tim Maia, os quais a companheirada se reuniram para comemorar. O último dia do 14º Congresso Nacional da Central Única dos Trabalhadores, CONCUT, deu-se na data de 22 de outubro, domingo, em que houve o lançamento do livro A Nova Ordem, Luiz Buchiquem, da autora Fernanda Otero, em que a mesma contou histórias sobre o militante, intelectual e dirigente político, o qual faleceu em 2013. Ademais, houve a aprovação do plano de lutas da CUT. Destarte, foram trabalhadas algumas plenárias no desenvolvimento do CONCUT, de fundamental importância à classe trabalhadora, com os seguintes eixos. Eixo 1, fortalecimento do sindicalismo cultista, valorização da negociação coletiva e atualização da organização sindical. Eixo 2, protagonismo da CUT na reconstrução do Brasil, da democracia dos direitos e da soberania. Eixo 3, intervenção da CUT na reconstrução do desenvolvimento econômico sustentável e combate à desigualdade. Ressaltando, caros ouvintes, que estiveram presentes por todo o período do CONCUT, além das delegadas e delegados, tais lideranças de grande relevância às lutas sindicalistas: o senador Humberto Costa, o deputado federal Guilherme Boulos, a deputada federal Luísa Erundina, o ministro da Previdência Social Carlos Lupe. Além do mais, o evento foi enriquecido com a presença do padre Júlio Lancelotti, a ministra das Mulheres Cida Gonçalves, a Yala Orachá Mãe Bernadette, o jornalista Leandro Demore, João Paulo do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, Renato Rovaí e Dri De Lorenzo, da revista Fórum, os quais foram agraciados com o 4º prêmio CUT, Liberdade e Democracia Sempre. Então, essas foram as principais atividades, né, as quais ocorreram no 14º CONCUT. Se fosse para detalhar aqui todas as atividades, nós levaríamos bem mais tempo. Então, fiz questão de trazer as principais, aquelas que tiveram destaque, as lutas das companheiras e companheiros que fazem parte dos sindicatos que estão no país. E para encerrar, eu trouxe aqui uma frase que me motivou bastante a trazê-la hoje, porque ela é um marco quando a gente pensa em luta da classe trabalhadora. E por coincidência, essa frase estava em uma das blusas de um companheiro, o qual estava presente no 14º CONCUT, que eu já tinha visto anteriormente, mas que infelizmente não sei quem é o autor desconhecido, mas que resume essa nossa luta, que fala o seguinte: eles tentaram nos enterrar, mas não sabiam que éramos sementes. É isso, muito obrigada, e mais uma vez parabenizar a todas e todos os servidores públicos municipais, os quais estamos cotidianamente no enfrentamento de tantos desafios. Pois é, e eles não sabiam que nós éramos sementes, nós ainda somos sementes, né? Não adianta querer nos enterrar, nós somos semente, vamos florescer.
Elisa, muito obrigado pela sua participação no programa, muito obrigado por ter ido a São Paulo, nos representar tão bem, por ter prestado tanta atenção ao Congresso, nos ter feito um relatório tão detalhado, tão bem feito, tá bom? Muito obrigado por tudo. A gratidão é minha aos colegas, servidores e servidoras públicas municipais por terem me eleito como delegada em uma assembleia. Dizer que foi uma responsabilidade enorme, mas que foi uma experiência bem relevante para a minha trajetória enquanto pessoa que é militante pelas causas de servidores e servidoras públicas, e que essa luta ela é cotidiana. Então, assim, fiquei muito feliz mesmo por ter sido escolhida de forma democrática, e a luta ela continua. Acredito que seja muito importante que a gente fortaleça esse discurso em relação a essas lutas, que elas não podem adormecer, que estiveram adormecidas por esses últimos 6 anos, e que muitos deles ainda querem nos silenciar. E aí é um momento que a gente tem que refletir o quanto a luta ela é importante, porque sem a luta a gente não chega a alguns lugares, a gente não conquista alguns direitos. Na verdade, os direitos que nós temos hoje, eles todos são frutos das lutas. Então, meu muito obrigada às servidoras e aos servidores públicos que colocaram o meu nome para que fossem representados. Eu não estava lá enquanto Elisa, mas eu estava lá enquanto o grupo do Sindicec. E boa tarde a todas e todos e um excelente final de semana. E vamos lutar, meu povo. Só para finalizar esse momento importante, eu queria lembrar o seguinte: a Elisa, agora a gente tem um espaço, a gente fez uma assembleia, a assembleia elegeu a Elisa pegou um avião e foi nos representar em São Paulo, mas isso nem sempre foi assim. Há bem pouco tempo atrás, né, há poucos anos atrás, né, teve gente que veio abrindo o caminho, ó, com facão, fazendo a picada, certo? Tudo era mato. Teve gente abrindo o caminho. Os verdadeiros heróis, né, das causas dos trabalhadores são aqueles que nos antecederam. Hoje a gente tem muito trabalho, muita responsabilidade, como muito bem frisou a Elisa, mas as coisas não são fáceis hoje, mas já foram bem mais difíceis. Por isso eu vou aproveitar aqui, já que estamos falando do assunto, né, para agradecer, mesmo que em memória, todos aqueles que nos antecederam no serviço público, né, na defesa do serviço público e do servidor público, que conseguiram construir a muitas mãos tudo aquilo que a gente tem, né, hoje. E o nosso tempo acabou, pessoal. Lembrando a você que você passe no Sindicec a partir da próxima segunda-feira para pegar a sua pulseirinha para a festa do servidor no dia 11 de novembro, tá bom? Venha garantir a sua presença pegando sua pulseirinha e do seu acompanhante. Acabou o nosso tempo, uma boa tarde para todos vocês, um bom final de semana. Vem aí a galera dos rurais com a voz do camponês.